Boa noite a todos, como vocês vão? Boa noite. Queria passar para o próximo slide. Como o Rui sempre diz aqui na casa, na Seara de Jesus, todas as vezes que 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Então agradecemos a toda a espiritualidade de luz que se encontra aqui, já fazendo o tratamento a cada um de vocês, a tudo aquilo que vocês vieram procurar, não só vocês, seus entes queridos, familiares, locais de trabalho. Vamos memorizar que todos já estão em tratamento. Como Jesus nos disse, aqui estamos com o irmão José, com a irmã que nos dá toda a intuição para essas mensagens que a gente passa aqui. Vamos juntos mentalizar tudo que viemos buscar e juntos fazer a oração de nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Sempre gosto, antes de começar as palestras, na mansão de Divaldo Franco, ele tem esse livrinho Vida Feliz, e ali vem uma mensagem sempre que cabe a alguém aqui que está precisando. Mensagem de Joana de Ângeles. Pediria para você abrir uma página qualquer para mim. Vamos ver a mensagem que vem para hoje. A mensagem diz: ouve com serenidade sempre que tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim, buscando entender o que ele deseja te expor. Se te acusa, procura da raiz do mal, extirpa-a. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. De ti esclarece ou ensina, absorve somente a lição. Se acusa alguém, diminui a sua intensidade da abjugatória com expressões de conforto ao ofendido. Essa mensagem cabe direitinho, aberto uma página qualquer, com o que esse livro quer dizer. Tudo. A espiritualidade, com essa mensagem que traz no livro que a gente está lançando aqui hoje, é o Solo da Vida, volume 2, Construindo Pontos através do Evangelho. No volume 1, a espiritualidade nos explica, que a gente fez no lançamento ano passado, nada mais é o volume 1 do que um resumo da ação e reação. Nós somos sementes como uma árvore. Quando a gente planta coisas boas, a gente planta se quiser. A gente tem um livre-arbítrio. A gente recebe sementinhas todos os dias. Então eu recebi sementinha, oportunidade de trabalho, oportunidade de ajudar alguém, oportunidade de não magoar alguém. Eu escolho se eu planto ou se eu não planto. Então nós estamos aqui no mundo de provas e expiações com livre-arbítrio. Mas tudo que nós plantarmos, a colheita é obrigatória. Se eu plantar o bem, eu colho o bem. Se eu plantar o mal, eu obrigatoriamente vou colher o mal. Acho que acabou a bateria, né? Alô? Alô? O que acontece dentro? Por que nós temos depressão? Muitas pessoas, a gente faz muito atendimento fraterno, hoje na nossa sociedade, a depressão que está mais forte. Às vezes em atendimento fraterno, trabalho em casa, em Balneário Camboriú, a gente atende muitas pessoas lá. Entre o grupo de atendimento fraterno, chegamos a atender 10, 12, 15 pessoas por noite. E quase todas as noites vem 1, 2 ou 3 que fala: eu vou cometer suicídio. Todos os dias de trabalho. E quando a gente começa a escutar,
tudo vem da depressão. Por que vem a depressão? A gente planta o bem, só que quando eu planto um pé de abacate, um pezinho de morango, um de jabuticaba, o livro 1 a gente explica direitinho isso, através da espiritualidade. Cada fruto demora um tempo para crescer. Pode ser que um pé de abacate demore 8 anos para dar um fruto. E um pé de uma outra fruta qualquer dê em 1 ano, 6 meses, 7 meses. Então, quando a gente planta o bem, a maioria das pessoas falam, eu quero colher o bem amanhã. Aí eu não colho, eu fico magoado, angustiado e entro em depressão. Eu tenho filhos, eu crio com amor, eu não vou colher amor naquele momento. Eu vou colher quando o filho estiver adulto, quando estiver com 30, 40, 50 anos. Por outro lado, se eu planto mal, eu vou colher o mal depois. E aí que começa toda a história do livro 2. No livro 2, a espiritualidade nos deixa muito claro, e ela é todinha baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, nos 29 capítulos, onde, o que fala os 29 capítulos? Amor, perdão, caridade, passo a passo. Só que nós, mesmo nós espíritas, a gente gosta de dizer e criticar o próximo, as ações do próximo, e a gente não se conforma. E aí a gente começa a discordar do outro. Então, muitas vezes, nós espíritas, isso estou falando de nós espíritas, mas acontece em todas as religiões, eu falo, a minha religião é a boa, e do outro eu não gosto quem é do candomblé, da umbanda, eu não gosto quem é evangélico. Sem querer, a gente sempre escuta, numa rodinha de conversa, a gente escuta isso. Nesse livro 2, a espiritualidade nos deixa muito claro que Jesus não tem religião. Ele, quando ele veio, ele não falou a religião tal que é legal. O que ele veio? Moisés veio no passado, deixou a escritura dos 10 mandamentos, que não foram mudadas por Jesus Cristo, só que o homem interpreta, ou faz o bem ou tem um castigo, ou faz o bem ou tem um castigo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E lá você vai para o purgatório, você vai queimar o resto da vida. Jesus vem totalmente diferente. Jesus vem para mostrar o amor, a tolerância, a compaixão, o perdão, curar os doentes. Mas ele não mudou nada do que estava escrito. Então, no Solo da Vida 2, a espiritualidade deixa claro que as mensagens com que o nosso superior, o espiritual, nos traz para que a gente siga o caminho do bem, é o que está certo. Então, se a pessoa ela muda para melhor na religião evangélica, está tudo bem. Se ela se muda para melhor na católica, está tudo bem. Se ela muda no protestante, no candomblé, na umbanda, na espírita, está tudo bem. Então, a espiritualidade vem para reforçar isso. O que nós fizemos nesse livro, com a ajuda da espiritualidade? A gente fez uma pesquisa de quase, não vou falar todas, porque tem milhares de religiões. A gente estudou muitas religiões e abrimos o Evangelho, capítulo por capítulo, e confrontar as divergências das religiões. E o que era igual. E sabe qual a surpresa que a gente chega? 70% de tudo que está nos evangelhos são idênticos. Se a gente unir todas as religiões, vamos falar de amor? Está positivo. Vamos falar de perdão? Está positivo. Vamos falar de ser humilde? Está positivo. Vamos falar de fazer caridade? Está positivo. Aí o ser humano, que vem para o mundo de provas e expiações, que gosta de discordar, vai num cafezinho na padaria, encontra as religiões diversas e aí começa a cutucar. Eu sou contra a sua religião porque a sua não pode cortar o cabelo, e perde aquele tempão discutindo isso. Eu sou contra a sua religião porque não deixa usar calça comprida, perco um tempão com aquilo. Eu não gosto da sua religião porque lá tem um preto velho que fuma, eu perco um tempão com isso. E a gente, como nós não somos perfeitos, a gente procura o mínimo para gerar discordância do que a gente gosta. E aí começa todo o conflito na sociedade. As pessoas contra a religião,
as pessoas contra partido político, as pessoas contra, e a gente perde tempo com isso. Ao invés de dizer, política é uma coisa clara. Política não é direita ou esquerda. Política tem que ser certo e errado. Todo lugar e todas as religiões tem gente boa e gente ruim. Dentro da nossa religião tem pessoas fazendo coisa errada também. E quando a gente pergunta, mesmo dentro do espiritismo, por que dentro do kardecismo, que é o que nós praticamos, eu tenho, quando através da mediunidade, eu recebo ali o padre, a madre, o frei. Por que na Umbanda recebe o preto velho, o caboclo? E quem é médium sabe, às vezes você incorpora, você vê pela comunicação, um mesmo espírito, quando ele encontra uma pessoa que tem um determinado linguajar, ele vem com mansidão, ele vem com aquela palavra como se fosse um freio, uma madre. E às vezes ele encontra uma pessoa simplesinha, que não consegue interpretar, ele vem como vô e como vó, é o mesmo espírito. Acontece muito isso. Na Igreja Católica, vamos pegar exemplo, muitas pessoas que vão na Igreja Católica sempre, sem crítica, só estou fazendo elogio a todas. Ela chega a falar, a minha santinha querida é Nossa Senhora Aparecida. Aí a senhorinha senta com a outra e fala, não, a minha é Nossa Senhora de Fátima. Calma aí. A minha Nossa Senhora das Dores, a minha Nossa Senhora, calma aí. E aí você chega, você sabe qual a diferença de Nossa Senhora de Fátima com Nossa Senhora de Aparecida? Não, a minha é de Aparecida, é essa santinha, ela pega aquela estatuinha. A minha Nossa Senhora, é tudo mãe de Jesus. É tudo mãe de Jesus, é Maria. Na Umbanda tem outro nome, é Maria. Então, o linguajar que própria Maria vem nas aparições, não é que é nada falso. Ela vem para se comunicar com aquela sociedade, ela vem para se comunicar com a outra. E nós, falhos, seres humanos, a gente dá nome diferente para a mesma coisa. Então, nesse livro, a espiritualidade deixa muito claro, o que Jesus vem ensinar é muito simples, é muito fácil. E é isso que a gente passa. Indo para o próximo slide, aqui é só para vocês verem a capa do livro. A gente tentou aí colocar Jesus com a mão aberta e várias pontes. O que a gente quer dizer com isso? As várias pontes são as várias religiões, ou crenças ou doutrinas, como doutrina espírita, que leva a Jesus. Indo para o próximo slide. 21 de janeiro foi criado, instituído no Brasil como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em memória à líder religiosa do Candomblé, a Mãe Gilda, que ela sofreu perseguições emocional, e após seu desencarne em 2000, a data foi oficialmente reconhecida como a data da intolerância religiosa. Lembrar que a fé jamais deve ser instrumento de dor, alertar sobre os danos espirituais e sociais das intolerâncias e promover respeito, diálogo e convivência pacífica entre todos. Esta é o que a gente vem com o livro também querer levar a todos, acabar com as intolerâncias na sociedade. Conexando com o Evangelho e o Espiritismo, ele nos ensina que Deus é Pai sem distinção. A fé verdadeira se reconhece pelo amor, não pelo rótulo. Jesus nunca impôs crenças, ele convidou as consciências. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ao olhar da doutrina espírita, as religiões são caminhos educativos. Eu queria pegar essa ponte sobre caminhos educativos. Nós temos a oportunidade de escolher o tipo de escola que a gente quer. Onde é que me transforma? Onde é que eu conecto? E como eu faço na prática para ser melhor? Ao invés de brigar e discutir sobre as religiões, quando vier a discussão, a minha religião é assim, a sua é daquele jeito, não perde nem um minuto. Fala, que tal nós nos juntarmos e fazer na prática
o que 70% você está convencido, eu também. Vamos fazer cesta básica, vamos doar alimento, vamos ajudar a fazer sopinha para quem precisa. E mais que isso, que não precisa dinheiro, que fora da caridade não há salvação, a maioria das pessoas, quando encontram dificuldade, elas falam, eu não tenho tempo, é a primeira justificativa nos fraternos. E a segunda, eu não tenho dinheiro. Abraço fraterno não demora e abraço fraterno não custa nada. E abraço fraterno salva a vida. Às vezes, no atendimento fraterno, aquele irmão que fala, eu vou sair, vou me suicidar, o simples fato de dar um abraço, ele vai chorar 5 minutos sem você fazer uma palavra e vai cair em consciência do que ele tem que se transformar e ainda não se reconheceu. As pessoas sabem o que elas têm que mudar. Muitas vezes, no caso de suicídio, é muito comum líderes de família que não precisam mudar nada, é muito comum, geralmente em homens, que são aqueles que dão o sustento da família, que é o que trabalha, que através do seu labor, ele vai, através do seu ganho, ele vai ajudar os filhos, a esposa, ele mantém toda a família com o trabalho dele. E esse indivíduo, se perde o emprego, ele tem medo, tem insegurança de como comunicar à família a perda do emprego. Aí ele prefere se suicidar do que comunicar à família. O que é isso? É falta de diálogo na família, falta de evangelho no lar, na família. Vamos fazer o evangelho uma vez por semana em casa. É o momento de reunir a família e discutir o que a gente está legal, que a gente continua fazendo, e que não está legal, que a gente pretende mudar. No Evangelho, o solo comum de todas as crenças é respeito, mansidão, vivência do bem. Quando o Evangelho é compreendido em essência, ele não separa, ele une. Qualquer pessoa que mudou de religião e deixou de ser amigo, porque a religião dele é diferente da tua, está tudo errado. É hora de rever. A hora que eu tenho na minha família, que ela se desmembra no grupo de WhatsApp quando chega a época de eleição, porque um é do partido A, outro do partido B, está tudo errado. A gente tem que ter contra, a gente tem que ensinar nossos filhos, olha, o fulano fez isso, isso, isso de bom, e esse fez isso, isso, isso que eu acho que não é bom. Mas o filho pode falar para o pai, mas pai, você acha que isso não é bom? Eu acho que é legal. Vou pegar aqui um exemplo. Um político fala que desmatar vai construir. Aí o pai fala que não é legal fazer o desmatamento. Aí vem o filho, vem com o pensamento, não, construir faz bem para a sociedade. Está errado discordar? Não. É educação. Cada um pode gostar em casa, um gosta de azul, outro gosta de amarelo, outro gosta de verde. E dentro da sociedade é bom ter a diversidade. Porque ter tudo igual ia ser muito maçante. Imagina se todos nós gostássemos de amarelo. Imagina aqui todo mundo de amarelo. Sala pintada de amarelo. Não ia ser meio chato o planeta? Então ele fica bom porque ele é colorido. Mas colorido com união. Então é isso que a gente convida no livro também. Seguindo para o próximo. A intolerância sobre o olhar dos espíritos do bem. Olha aqui que eles falam. Quem agride em nome de Deus ainda não compreendeu. O amor é sempre maior que a crença. Toda vez que alguém se julga melhor espiritualmente, já se afastou de Cristo. Porque aquele que se julga melhor, ele está errado. Porque nós temos que entender que todos nós estamos em processos evolutivos. E cada um de nós, como espíritos, como corpo físico, a gente sabe quem é mais sênior e quem é mais jovem. Mas espiritualmente, às vezes o mais jovem é um espírito muito mais maduro do que o corpo físico mais sênior, que é um bebê. Então, o que acontece? Quem tem o conhecimento espiritual, ele tolera. Ele não fica cobrando do irmão, muda isso porque isso está errado. Ele pode educar, e aí aos pouquinhos ele vai transformando e montando. Chico Xavier, ele nunca combateu religiões. Ele serviu, respondeu com silêncio, com trabalho, com caridade. Ensinou que o exemplo educa mais que qualquer discurso. O amor não discute, Chico falava. O amor constrói.
Quando o solo não é preparado, a fé endurece. O problema não está na religião, mas no solo interior de cada um de nós. É onde a fé é semeada. Crenças plantadas em solos de rigidez, de julgamento e exclusão? Não. Tem ensinamentos de Jesus, o que ele fala? Se você tem uma sementinha, se você planta num pedregulho, não vai nascer nada. Se você planta debaixo de um espinheiro, ela vai tentar nascer, vai ficar ali e ela vai morrer. Você tem que preparar o solo para plantar. Isso é bem claro no volume 1. Se não adianta você plantar amor onde está rígido. Você tem que ajudar a preparar o solo. Espíritos maduros percebem isso, reconhecem o tempo e a coisa vai se evoluindo. O Evangelho não disputa espaço, ele nutre as nossas consciências. Olha que legal isso. O Evangelho não disputa espaços, ele nutre a consciência. Construir pontes, ele começa dentro, antes de convencer o outro, antes de defender ideias. É preciso amaciar o próprio solo interior. Não se constrói ponte onde tem orgulho. No livro, nós refletimos que não basta lançar boas sementes espirituais se o solo do coração ainda não está, ele está duro. A intolerância, ela nasce dentro de nós. No volume 2, toda fé gera consciência. Crenças moldam atitudes. Olha essa frase aqui. Crenças moldam atitudes. Vamos pegar aqui exemplo, crenças moldam atitudes? Eu gosto sempre, não estou falando aqui politicamente de nenhum lado, não estou falando, tá? Mas crenças moldam atitudes. Se eu tenho uma família, eu educo minha família. Olha, você tem que gostar disso. Pegar time de futebol. Meu filho, você tem que ser do time A. Eu fico na cabeça. Ou meu filho, você tem que ser do partido tal. Eu moldo. O que eu faço no meu subconsciente? Que este bloco é sempre o melhor. Só que cada bloco, como nós estamos no mundo de provas e expiações, tem erros dentro dos blocos. E aí aquele político, ele pode acertar um dia e errar outro. Aquele homem que era bom, ele pode cometer algo errado depois. Ele matou o cachorrinho, ele destratou uma mulher, mas ele era bom. Então todos nós não somos como uma pedra que não muda, nós estamos em aprendizado, tanto para o bem quanto para o mal. Então aquele bloco pode mudar o caminho. O que nós temos que ser amadurecidos espiritualmente? Sempre através da leitura adequada. Parar com aquela que eu li no Facebook e não sabe a fonte, espalha para o outro, que fala para o outro, aí está todo mundo acreditando que aquilo que foi colocado no Face era uma verdade. Hoje, existem ferramentas ótimas para a gente saber o que é notícia falsa. Então, veio alguém passar uma notícia como verdadeira, de forma educada, respeitosa, fala, vamos pesquisar aqui, entra nesses sites e tal, aí você vê, aí você mostra para a pessoa, fala, olha, isso que você está falando não é legal divulgar isso. A pessoa fica totalmente desconcertada. Mas não vá discutir a mentira, porque não dá certo. E aí você vai desconstruindo aquelas pessoas que vêm, que querem ver sensacionalismo. Pegar aqui exemplos que acontecem na sociedade, vai mudar a lei agora esse ano, da parte de tributação. E quem trabalha com isso, com imposto de renda, está todo mundo atordoado, porque não sabe como vai fazer, está todo mundo perdido com os tributos novos. Aí para atrapalhar já é complicado, você tem que estudar, você tem que entender para poder fazer o certo. Aí vem as notícias falsas e o terrorismo. Aí aquele amigo que manda uma mensagem pavorosa, outro que o mundo vai cair, outro que o mundo vai acabar, e faz o que? A gente vai perdendo tempo no processo evolutivo. A gente não consegue ir para o certo. Então nós temos que nos educar também com o que importa, eu perco o tempo. O que eu transformo, eu perco o tempo. O que a pessoa não está preparada e não quer mudar, eu compreendo. Que ela ainda precisa do tempo de amadurecimento dela. Indo para o próximo, só beber uma água aqui, só um minutinho. Dentro do processo evolutivo, quando a gente vai encarnar,
Ninguém que está ao nosso redor é por um acaso. Tudo é aprendizado. A família que nós nascemos, os relacionamentos que nós vamos ter. Alguns vêm por obrigação, outros vêm como voluntário, porque o objetivo é aprender. Toda família é igual. Se eu conversar com João, Maria, José, Pedro, toda família tem um altamente evoluído, espiritualmente. Toda família tem aquela pessoa que fala, não é possível que o fulano vai fazer aquilo de novo. E aí vem o comentário, não é possível que a fulana fez aquilo de novo. Toda família tem isso. O que significa? Onde tem um problema, o obstáculo é onde tem um ensino. É como eu vou enfrentar aquele problema. Dentro do atendimento fraterno é muito interessante quando a gente faz os fraternos, porque tem pessoas que elas estão com um problema tão grave, que você fala, como essa pessoa está suportando essa prova? E ela suporta feliz e ela chega à conclusão do aprendizado. Por outro lado, tem pessoas que chegam lá descabeladas, chorando, e aí você vai conversar, você fala, não é possível, pensa, a gente não fala, que problema fácil resolver. Às vezes acontece muito, briguei com o primeiro namorado, com a primeira namorada, a pessoa fica desnorteada, gente novinha, está começando a vida, quer já perder a vida por isso. A gente fala, não, precisa viver, tem a vivência, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, dá um tempinho, vai acontecer. Quando a gente vai ficando maduro, a gente vai ver, nossa, quando eu era jovem eu brigava por cada coisa que não vale a pena. E a gente vai fazendo aí os recaminhos, as reconstruções, né? Quando a intolerância cresce, os ambientes espirituais se adensam. As ideias rígidas encontram eco. Conflitos se retroalimentam. Famílias com discussões, com briga, só vai cada vez ficar pior. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, não vou almoçar com você hoje, não vou fazer isso hoje. Se não tiver um apaziguador, alguém que faça mudar, só vai piorar. Então os ambientes se condensam. Aqui um ambiente de oração, de harmonia, de paz. Quer ver deixar aqui pegar fogo em 5 minutos? É fácil. É só jogar tema polêmico. Quer ver exemplo prático? E que é bom assistir. Você pega um BBB, pega todo mundo que não se conhece e tem aquele que quer fazer conflito. A sociedade é assim, gente. No trabalho é assim. Aí consegue fazer os joguinhos, que tem psicólogo para ajudar. Faz joguinho que as pessoas passam a se odiar em 2 dias. E quanto mais briga, mais audiência dá. Imagina um BBB sem briga. Imagina por 20 pessoas boazinhas para falar lá de caridade. A audiência ia para 0. E vocês percebem que a gente é assim na sociedade? Quantas vezes na rua a gente vê alguém fazendo uma caridade, distribuindo uma cesta básica, eu vou lá me juntar e fazer aglomeração? Eu nunca vi. E quantas vezes um bate-boca na esquina, com uma briga de casal, forma aquela roda em volta que quer assistir? Olha como nós somos como sociedade. É só pensar isso. Vamos mudar esse comportamento. Onde tiver briga, a gente apazigua, a gente transforma ou a gente dá o tempo para se entenderem. Onde houver caridade, amor, fraternidade, a gente tem que fazer aglomeração. Vamos pegar exemplo e vamos ajudar. Ah, o vizinho está fazendo, vamos ajudar o vizinho, não vamos criticar porque o vizinho está fazendo. Ah, porque poderia ter feito melhor, é comum isso. Dentro das nossas próprias casas espíritas, em todas acontece. Vai fazer uma cesta básica, alguma coisa, sempre tem um braço mais de ferro, toda casa é assim, tá? Aqui eu não estou falando que é, todas as casas. Um é o braço de ferro, aí o outro fica no cantinho criticando ao outro lá, ó. Carreguei 10 sacos de açúcar, o fulano carregou 1. A gente é assim como sociedade. É lógico que tem as diferenças, um tem problema na coluna, outro não tem, mas se todo mundo não criticar e ver o que eu tenho de melhor e como eu faço de coração, o mundo se transforma, ele fica mais fácil. No encontro com a própria consciência, não seremos perguntados, quando a gente for fazer a passagem, qual a sua religião? Quem é católico, o espírita vem para cá, quem é do candomblé vai para lá.
Qual a doutrina nós defendemos? Não. Quantos argumentos, quantas brigas eu vencei? Não. A gente vai ser convidado a refletir a quem ferimos em nome da fé, quem deixamos de acolher por pensar diferente, que pontes poderíamos ter construído e que a gente não construiu. O amor não exclui, a verdade não agride, a fé não humilha. Pontes não se erguem com discursos, elas se erguem com atitudes, com sustento, com mansidão. Elas permanecem sempre seguindo os ensinos de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas. Não faça ao próximo o que você não quer que faça contigo. As pessoas falam, vou fazer tal coisa, mas não sei se é legal fazer. Não precisa nem sair perguntando, é tão simples quanto. Se fizesse comigo, eu gostaria? Não, então vai e faça diferente. Na oração noturna, todos os dias você vai rezar, termina o dia, o que eu fiz que foi bom, que eu quero continuar fazendo, e o que eu fiz que eu acho que eu deixei marca que não foi boa, eu vou lá, eu mudo e peço desculpas, se eu for ver a pessoa novamente. A mensagem de despedida é que saímos daqui não com respostas prontas, mas com decisões novas. Que cada um de nós seja, onde estiver, uma ponte viva do Evangelho, da Palavra de Jesus, porque o amor vivido é a linguagem que todos os espíritos compreendem. Eu estava 3 meses atrás, mais ou menos, numa situação muito difícil. Eu estava escrevendo esse livro, o livro já estava quase pronto, e foi uma noite que problemas da família, meu pai estava bem mal, minha mãe está aqui inclusive hoje, e meu pai estava muito mal, e já em medidas paliativas, e conflitos de família, de amigos, de tudo para conviver, e aquela noite eu chorei a noite inteira, eu falei, gente, eu não consigo mudar as coisas, eu não estou tendo domínio. Sabe aquela noite que você reza e chora, fala, eu estou perdido. Só que a espiritualidade ela é tão perfeita que ela rege caminhos. Era 4h50 da manhã, vem uma colega de Balneário Camboriú, era uma frequentadora da casa que a gente trabalha. Ela fala, Júlio, não estou dormindo, algo pede para tirar esta foto e te passar. E ela circula. E ela é médium, mas não se reconhece como médium. Foi uma coisa absurda. E a frase, que para mim foi tudo, ela fala o seguinte, para a gente pensar nas horas de dores. Assim diz hoje, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lançais anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aquele que a vós e deixar em paz o que vos repele. Essa frase que me coube. Você tenta mudar, você tenta ajudar, mas nenhum espírito que não esteja preparado vai mudar a hora que você quer que mude. Deixar em paz o que vos repele. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Outrora, olha isso aqui que lindo, gente, o céu se tomava pela violência e hoje se toma pela brandura. Isso para mim foi tudo, gente, para a compreensão daquele momento. Você imagina se nós somos uma escola que vai evoluindo, o planeta Terra é prova, expiações, a gente evolui. Você imagina se fosse permitido os espíritos não evoluídos entrarem num sistema evoluído e acabar toda a paz e brandura. Não passa. Os espíritos de luz podem ir até o umbral para fazer resgate, mas alguém do umbral não vai lá onde está a luz. Não vai. Porque existe um momento do arrependimento, passar a prova e expiação, vai passando o dia. Aí você vai ter a entrada. Então, qual era a minha falha naquele momento? Querer transformar o mundo que eu não ia transformar. Então eu tinha que entender, compreender,
que aquilo faz parte do ensinamento e que cada um que estava gerando ali problemas, que são os obstáculos, eram meus aprendizados para o meu amadurecimento. E eu tenho que respeitar, me afastar, não é deixar de ajudar. Você vai tentando ensinar, mesmo que seja à distância. Isto vale para quê? Para relacionamentos tóxicos, casamentos que já estão em destruição. Às vezes é melhor se afastar para reconstruir. Senão gera violência, mais violência e mais violência. No final do livro também, quando a gente estava escrevendo, nós recebemos uma psicografia de uma casa que eu não conheço, do médium chamado Alexander Boyd de Noronha Dias, até hoje eu não conheço, do Centro Espírita Caminheiros de Maringá, Paraná. Veio através da espiritualidade para ser contida no livro. E a mensagem faz um resumo do livro. Quantas travessias nessa vida, quantos cursos de água turbulenta, quanta angústia, aflição, quanta tormenta, quanto medo de chegar ao outro lado. Mas Deus enviou ao seu mundo a palavra que consola e alivia, a falar de esperança, de alegria, de um amanhã abençoado. Quando Cristo proclamou a boa nova, atraindo a multidão àquele monte, construiu em todos nós a bela ponte, que permite atravessar em segurança, atravessar o mais horrível dos abismos, o penhasco que todos carregamos, o passado de abusos e enganos, e seguir com firmeza e confiança. Quando eu combato minhas falhas, construo em mim mesmo minha ponte, fazendo do Evangelho doce fonte de água limpa, eu beberei. Tendo o servir como meu norte, a fé que em Cristo espera, eu ergo a ponte daquilo que eu era para aquilo que um dia eu serei. Faz um resumo do livro através de uma mediunidade num outro estado. Esse livro, ele é em memória, ele foi escrito, é o próximo slide. Eu tinha uma tia chamada Sulita, que ela está aqui na foto, e ela que me ensinou quando era pequeno a ir num lar chamado Sete Irmãos, numa cidade chamada Souzas. E foi lá que a gente criou o gosto por começar a fazer a caridade. Então ela lançou uma semente, e essa semente a gente vai multiplicando. Então quantos de nós não temos pessoas, quando vocês vêm à casa espírita, que vocês não levam sementinhas, que vocês plantam e colhem. Memória ao meu pai, que se foi há uma semana, e a mensagem de despedida e a oração final, que é a última página. Mais uma. Senhor da vida, Deus que habita todos os nomes e todas as consciências, Pai de todas as religiões sinceras, esteja conosco hoje e sempre, abençoa nosso caminho de amor, a união que nasce de uma escuta e a ponte que constrói em respeito. Perdoa nossas limitações e falhas, ensina-nos a sermos mais humildes, para que possamos aprender com todas as formas de luz. Conduze-nos à prática viva da compaixão, à caridade que não pergunta, ao perdão que não cobra e à paz que não espera. Que sejamos resposta, luz discreta, colheita madura do amor plantado pelo Cristo, e que, no silêncio da fé vivida, possamos ouvir Tua voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Que assim seja, assim é, em todos os idiomas, com todos os irmãos. Amém. Agradecimento aqui a toda a espiritualidade de luz, a irmã que nos dirige nos trabalhos, que já estamos aí escrevendo o segundo livro. A gente começou em respeito a tudo que estava acontecendo. A psicografia, a escrita encerrou no meio, que era para passar a experiência da passagem do meu pai. Em respeito, eles pararam. E agora eles vão voltar em breve. E o próximo livro, ele vai ser o Solo da Vida, volume 3, que ia se chamar As Podas que Regeneram. E eles pediram para mudar para As Provas que Podem Regenerar. Que qual é a mensagem? Que cada poda que nós temos na vida nos leva ao nosso amadurecimento. Mas a gente leva quando a gente perdoa, quando a gente acolhe. Por isso é que podem regenerar. Porque quem não quer, não será regenerado, porque nós temos o livre-arbítrio. Quem quiser adquirir o livro, ele vai estar à venda ali no final. O valor é R$ 57,00. Parte da renda é 100%
para doação, parte vai ficar aqui para a Seara, uma parte para cestas básicas de uma casa que a gente ajuda em Balneário Camboriú, tirando o custo do livro. Muita gratidão à Rua e a toda a equipe de Seara, nosso muito obrigado. Gratidão. Obrigado.